Hoje, com o Dr. Flávio Pereira Kapczynski, uma das nossas grandes autoridades médicas do Estado, reconhecido internacionalmente, que vai ser apresentado pelo nosso diretor científico, e eu me abstenho, então, de outros comentários, somente manifesto em nome da academia a nossa alegria em tê-lo conosco e termos o privilégio de aprender coisas que advêm da sua produção própria, que mudou conceitos dentro da área. Portanto, para dar continuidade, eu convido o diretor científico, Dr. Sérgio, para assumir os trabalhos aqui, e eu dou espaço a ele. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Estávamos agora no café comentando a bela manhã primaveril que já se instala no Rio Grande, né? Vinha lá de fora de manhã vendo as azaleias, os ipês. Então, é um momento muito gostoso do ano gaúcho. Para mim é um prazer apresentar o confrade Kapczynski por ser meu amigo, né? Uma pessoa que eu tenho a mais profunda admiração. O Dr. Kapczynski, ele foi professor e é professor da URGS, depois emprestou seu talento para a Universidade do Texas, depois para a McMaster University em Toronto, onde hoje é professor emérito. Ganhou uma série de prêmios, entre eles o que nós outorgamos ao confrade Kapczynski, se não me falha a memória, em 2018. Tá? Mas talvez esse seja, temos que reconhecer humildemente, o prêmio menor que ele teve ao longo da sua carreira, né? Um dos autores mais referidos nas revistas internacionais dentro da sua área de atuação, que é Transtornos de Humor, uma pessoa muito querida, membro da Academia Nacional de Ciências, membro da nossa academia. Então, é realmente uma honra poder apresentá-lo. E essa conferência se insere na abertura do Setembro Amarelo, que é tradicionalmente um mês dedicado à prevenção de suicídio. Eu não sei se os senhores se lembram, né, de por que o Setembro Amarelo começou. Né? Para aqueles que não se lembram, um jovem, então com 17 anos, Mike M., né, americano, tinha um grande amor por carros e tinha restaurado um Mustang amarelo quando resolveu cometer o suicídio. Resolveu, eu acho que é uma palavra inadequada, né, mas foi impelido a cometer o suicídio. E os pais e parentes do M, nas cerimônias fúnebres, resolveram, então, dar fitinhas amarelas, devido à cor do carro predileto dele, né, para as pessoas que necessitavam ajuda emocional. Isso foi se espraiando por todos os Estados Unidos. Depois, em 2003, a Organização Mundial de Saúde reconheceu o dia do suicídio do M, 10 de setembro, como uma data internacional de prevenção do suicídio. E, em boa hora, as nossas associações aqui, tanto o Conselho Federal de Medicina quanto a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, uma parceria com o CVV, no Centro de Valorização da Vida, tornaram, então, o Setembro Amarelo como uma data, como um mês de prevenção ao suicídio. Para, então, abrir os trabalhos desse mês, que logo se aproxima, o Dr. Flávio Pereira Kapczynski. Muito obrigado, acadêmico Sérgio Paula Ramos, pela gentil apresentação, e agradeço a presença dos confrades e confreiras nessa sala, e a presença remota também. Antes de iniciar minha apresentação, eu gostaria de dizer que, contrariamente ao que falou o acadêmico Sérgio Paula Ramos, esse prêmio da academia, que eu recebi em 2018, foi possivelmente o mais tocante e mais, por mim, apreciado.
Sabem vocês, todos médicos, que a coisa que mais nos importa como profissionais não é um reconhecimento público e nem um reconhecimento de entidades que não são afins ao nosso ofício. É o reconhecimento dos pares, daqueles que admiramos, nossos professores, nossos colegas que estão militando com a gente nesse dia a dia. Esse é o mais importante e, portanto, mais honroso. Antes mesmo de iniciar, ainda uma menção. Um dos nossos acadêmicos fará 100 anos. Viva, que seja muito bem comemorado. O professor Gottschall ganhou essa comenda tão importante do governo brasileiro. Que maravilha, né? E teremos agora em seguida novos colegas, né, participando, se juntando a nós. Mais um motivo de celebração. E estarmos juntos já é uma celebração. Então, que o convívio presencial possa ser, como já está sendo pela nossa diretoria, tão bem estimulado, né, ele possa se reforçar nesse período vindouro. Então, vamos iniciar falando sobre a questão, né, que esse mês nos traz, o suicídio, e tudo que nós não queremos é o mau desfecho, é o suicídio. A gente gostaria de prever antes e falaremos, então, do que a medicina oferece para realizar essa prevenção de forma mais eficaz. Não é novidade para nós que um homem inteligente resolve um problema, mas o sábio o previne. E nas palavras do professor Gottschall, com quem conversei há poucas semanas, o papel de uma academia não é só a ciência, é a sabedoria, é essa curadoria de colegas dedicados à medicina, mas dedicados às humanidades, que vão produzindo a curadoria do conhecimento, disseminando e refinando. Bom, o que produz mais frequentemente o suicídio? Tá? Mensagem já bem muito dita, mas que vale a pena reforçar. Transtornos do humor, certo? Os transtornos do humor, duas doenças principais, que é a depressão e a doença bipolar, são presentes em 90% dos casos em que há suicídio, certo? Então, há uma doença subjacente, tratável, existem vários tratamentos eficazes. E dessas duas doenças, a mais associada ao suicídio é a doença bipolar, mais do que a depressão em si. Possivelmente porque existem momentos de mais energia, grande produtividade e realizações, alternados por momentos de profundo pesar e melancolia. E quem já experimentou, né, esses momentos produtivos e felizes, sofre demais com a baixa, né? Ou quando, o pior ainda, se encontra misto com toda a energia do episódio maníaco ou hipomaníaco e, ao mesmo tempo, todo o pessimismo da depressão, levando a atos impulsivos. Não é surpresa quando vocês leem na imprensa que o Anthony Bourdain, né, por exemplo, fazia aquele programa maravilhoso, todo mundo queria ter aquele emprego, aí comete suicídio, né? Depois se verifica que não era depressão, era, entre outros problemas, a doença bipolar. Grandes expoentes da cultura, pianistas famosos, né? Nelson Freire, o último, que também cometeu suicídio, também portador de transtorno de humor e revelado na imprensa, né, não por mim, mas na imprensa, que possivelmente com essa patologia bipolar subjacente, períodos de grande produtividade e períodos de intensa melancolia. O que nos diz antes de que uma pessoa receba o diagnóstico de bipolar? Esse estudo realizamos com a professora Ana Menezes, nossa acadêmica, usando a Corte de Pelotas,
E o que prediz justamente ter a bipolaridade é o risco de suicídio como principal fator, né? Vejam a associação com essa doença. Uma doença diagnosticável, tratável, só que ela não tem tanta fama. Todo mundo fala em depressão. Só que o tratamento para depressão, que é o antidepressivo, piora o bipolar. Não melhora, piora. E muitas vezes leva ao comportamento suicida, certo? Entre nós, acadêmicos e médicos, ainda tem muito conceito. Está mal, está falando de suicídio, mande a um terapeuta, mande a um psicólogo, né? Faça uma terapia ou uma análise. Tem que ficar claro, vá a um psiquiatra, vá a um médico e faça um diagnóstico primeiro, e depois faça a sua terapia, a sua análise, conforme for indicado, porque essas terapias, análises e tratamentos são tratamentos, eles não são o diagnóstico, que é o fundamento da nossa prática. E vejam só que enganador, antidepressivo parece que vai tratar a depressão, e a forma mais letal de depressão é a depressão bipolar, que piora com o tratamento antidepressivo. Vejam só. Situações de abuso, problemas financeiros, pessoas agressivas, que têm história familiar, que têm dificuldades sociais, ou mesmo déficit de atenção, ou eram fumantes, ou são pouco educados, ou usam cannabis, todos esses estão em risco de desenvolver essa doença do formato mais grave, que é a bipolar, e que tem maior associação com suicídio. Então, o que faz com que a gente pense que alguém pode ser bipolar, certo? A primeira coisa, de novo, muito enganadora, é ter depressão, certo? Porque depressão é o que aparece, a parte alta frequentemente é vista como um talento, ou como uma superprodução, ou como um sujeito que anima uma festa, né? Mas talvez bebe um pouco demais, comportamentos extremados, né? Trauma na infância, né? Situações traumáticas, e a questão do suicídio. Risco de suicídio, fala em suicídio, lembra a obra de Virginia Woolf, sempre com menções a suicídio, melancolia, obra de tantos outros autores importantes nossos. Clarice Lispector, diziam pessoas que conviviam com ela. Clarice Lispector, ao iniciar uma comunicação, já começa a falar de morte e de suicídio. Ela tinha isso constantemente, né? A ansiedade, de novo, né? A questão do uso de cigarro, que provavelmente o Sérgio Paula Ramos pode melhor comentar, mas para mim já denota algum grau de ansiedade, e o uso de substâncias, múltiplas delas. As piores, certo? São os psicoestimulantes. De novo, parece um contrassenso, mas os psicoestimulantes são aqueles que dão aquela coragem que falta, né, no momento em que o indivíduo está pensando. Particularmente se forem utilizados junto com álcool, porque aí, então, depressão do freio e aceleração do impulso. Né? Então, é o coquetel perfeito, e cada vez mais usado popularmente, e eu verifico que entre colegas nossos, múltiplas ocupações, muitas vezes desejariam ter o diagnóstico de déficit de atenção, se a gente lê ali no livro, todos nós temos, porque é tão amplo, né? E gostariam de tomar essas medicações que devem despertar muita atenção nossa. Entre nós, médicos, infelizmente, os opioides também são medicações muito complicadas relacionadas a esses riscos.
O que nos diz o Lancet, fazendo recomendações sobre saúde mental, né? Primeira coisa, identificar a causa, os fatores de risco e os fatores de proteção. É isso que nós temos que fazer. O que causou o suicídio? Os filósofos que muito nos ajudam, eles trazem questões importantes, existenciais, né? E a arte também contempla boa parte desse comportamento complexo. Mas se nós formos olhar para o determinante, frequentemente tem um transtorno de humor, certo? Então, causa, né? Olhar para a causa. O que causa risco? Trauma, substâncias. Se alguém fala em estou pensando em suicídio e está usando substâncias ilícitas ou álcool excessivamente, a primeira coisa é rapidamente tentar falar dessas questões. E os fatores de proteção. O que protege alguém, um ser humano da melancolia? O congraçamento, né? Reuniões, o significado, né? Então, o amor às nossas profissões, entes queridos, convívio com a família. E o começo da minha palestra, aprovação no grupo de pares, certo? Tão importante para todos nós. O problema aí do nosso tema de hoje é que a gente está se tornando mais competente para tratar vários outros problemas graves, né, que eu, quando me formei, via muitos deles como verdadeiras sentenças. E sabemos que, graças aos avanços e a nossa melhor medicina, não são mais sentenças, são tratáveis. E a questão do suicídio ainda muito pouco varrida para debaixo do tapete. Eu já falei aqui coisas que talvez tenham surpreendido alguns de vocês, porque ninguém fala, né? Suicídio, depressão, existência, e pouco se fala da raiz do problema, porque é difícil explicar, né? Como é que quem tem depressão não é para tomar antidepressivo? Como é que quem está em crise de vida não é para fazer uma análise, uma terapia e avaliar com um psiquiatra, entre aspas, médico de loucos? Não, ele é um médico, né, como qualquer outro de nós, que é especialista em saber o que as pessoas têm e o que elas devem fazer, que pode ser uma terapia, uma análise, tantas outras coisas, e tomar uma medicação também pode ser. A epidemiologia nos mostra a gravidade do problema, a taxa de suicídio por 100 mil habitantes está em torno de 10, no nosso estado bate um pouquinho a mais do que essa taxa, e ela só fica baixa se olharmos para o Brasil, onde tem pouco psiquiatra, e essencialmente não está diagnosticado o problema, né? Mas onde tem, como no Rio Grande do Sul, um número de profissionais condizente com as necessidades, fica bem diagnosticado. A tentativa de suicídio é comum, o sucesso do suicídio é menos frequente, mas a tentativa atinge, né, quase 3% das pessoas, no geral, e quase todos, né, mais de 80%, que cometem um suicídio procuram atendimentos médicos, não necessariamente para depressão, mas por qualquer causa. Então, todos nós podemos ajudar. Esse é o ranking, né? O Brasil, ele ocupa um espaço menor, alguns acreditam pela questão de ser um país tropical, formações culturais, outros, como eu, pensam que simplesmente é subnotificação. Estou convencido disso, numa outra aula posso expandir. No Brasil, o nosso estado é o que tem a maior taxa, né, de suicídio por ano, né, muito cuidado, isso é um fato muito claro nas populações de imigrantes,
valores mais rígidos e um padrão de fracasso também mais acentuado, colocando as pessoas, às vezes, em situações bem difíceis. Porém, existe a questão da notificação. O nosso Estado tem um sistema de notificação desse tipo de evento bem tradicional e bem estabelecido. E nós podemos imaginar, olhando as cores do gráfico, que as regiões que têm maior estruturação na prática médica e um melhor número de profissionais treinados acabam se aproximando dos números mundiais, né? O Brasil provavelmente não é um lugar há muito tempo que seja excepcionalmente feliz ou que faça as pessoas ficarem excepcionalmente desestressadas. Eu acredito que muito pelo contrário, pelas minhas andanças por aí. Lugar difícil, né? Mas é um lugar que nós praticamos. Nos Estados Unidos também a distribuição é heterogênea, né? As partes mais centrais do país, que são também as mais rurais, com menor número de profissionais e rede de ajuda, são as também que que tenham maior taxas de suicídio. Quando nós não sabemos de que a pessoa tem um problema mental, né, os homens são a maioria de quem comete suicídio. Então, provavelmente os homens não expressam tão claramente essas ideias, né, guardam para si e quando tentam de forma mais agressiva e eficaz. Quando se sabe que há uma condição mental, aí temos mais mulheres, provavelmente porque elas buscam mais ajuda e têm uma habilidade culturalmente melhor de se comunicar e pedir auxílio. No Brasil, como já comentei, chama atenção a nossa região sul, por ter um maior índice, é um lugar que precisamos cuidar mais, e entender melhor por que assim o é. Adolescentes e adultos jovens são os mais vulneráveis atualmente. É a maior causa de mortalidade nessa população, é o suicídio, e a segunda são acidentes, certo? Mas então, se o desfecho principal em medicina é evitar a morte, né, esse é um tema muito bem trazido pela academia nesse mês que nós nos dedicamos. A segunda causa, acidente, ainda mais, né? Em meninas, é mais essa situação, as meninas são fragilizadas muitas vezes nas escolas e sofrem mais bullying, né? E violência, né? Não apenas na escola, mas em casa, e sabemos que o trauma é um fator que propicia o suicídio. Então, em meninas, era isso que eu queria dizer, é a primeira causa de morte, né? Nessa idade que era para ser tão feliz, né? Ano que vem minha filha completa 15 anos, está toda feliz e contente. Quantas meninas não têm a possibilidade de receber o apoio devido em casa e na sua escola para viverem essa parte tão linda da vida, né, de uma mocinha. O suicídio em adolescentes está numa escalada, certo? E as redes sociais são um problema, né? Então, nossos filhos, nossos netos precisam de nossa ajuda para que não usem tão frequentemente essas mídias sociais e saibam usá-las com algum grau de sabedoria e controle dos pais. Os homens utilizam métodos mais letais, certo? Para tentar cometer suicídio, o que é um problema. Falam menos e quando usam é mais eficaz. Enforcamento e arma de fogo, em geral,
e as mulheres mais por overdose de medicações, que é letal também, mas menos letal conforme a medicação que foi ingerida. E, evidentemente, arma em casa para quem tem esse tipo de propensão, é um problema. Bom, como eu vinha dizendo, 90% das pessoas que cometem suicídio... Flávio, se você pegar o microfone, acho que você fica mais confortável. Obrigado. Ótimo. Ufa, melhorou bem. Então, 90% das pessoas que cometem suicídio apresentam uma doença psiquiátrica. Quando a coisa complica, né, então, isso não quer dizer que para dar um antidepressivo a gente tem que mandar para um psiquiatra. A gente sempre vai tratar um paciente, se precisar de um antidepressivo, daremos, né? Mas se a coisa complicar e ficar vindo essa conversa de que a vida não vale a pena e tal, aí, com certeza, recorrer a um especialista. A população que tem opção LGBT também é mais vulnerável, né? Então, atenção, eles são mais... estão menos confortáveis na sociedade, sofrem diferentes tipos de pressão, coisa já não é fácil para ninguém, e ter uma opção que não é assim a predominante sempre é um risco a mais. É bem maior, né? Chega a 4 vezes, né? Recebem muito mais bullying, abusam mais substância e tem mais o transtorno de humor. Tentativas em crianças e adolescentes com transtorno bipolar, mais em meninas, quando ainda estão, mais em mulheres, quer dizer, na idade avançada, né, ocorre mais o suicídio, quando a doença inicia mais precocemente, quando tem essa apresentação mista, que eu disse, tem depressão, né, para nós, assim, clínicos, o que é estado misto? O que o senhor sente? Estou deprimido. E aí pergunta para a esposa ou para o marido, o que ele está sentindo? Terrivelmente irritado e com insônia. Tá? Então, uma coisa não bate com a outra, esse é o estado misto. Tá? Lembrar, nós estudamos a doença bipolar como uma coisa bem grave, com psicose. Se descobriu que ela é como a diabetes, ela tem formas menos extremas. E a gente pode educar os nossos colegas médicos, nos educarmos entendendo a doença bipolar como um tipo de depressão mais grave e que é tratada de forma diferente. História familiar de suicídio é um marcador, né? A gente sempre tem que entender que um evento desse tipo repercute transgeneracionalmente, né? É uma história que carrega, uma família carrega ao longo da vida. Como prevenir, né? Como prevenir eventos médicos? Tratando a causa de base, e diminuindo o isolamento e aumentando o suporte social, né? Restringir, na medida do possível, quando há uma conversa desse tipo, acesso a métodos mais letais e, evidentemente, melhorar a rede de cuidados de saúde mental. Nós fazemos isso no nosso consultório, todos nós, obviamente, temos essa consciência, mas a gente também, em hospital universitário, tem tentado fazer a única coisa, né, e vocês verão, já estão vendo e verão cada vez mais, a única coisa que pode dar mais acesso à população brasileira ao SUS, que é o celular, né, são os métodos digitais. Então, tem um grande investimento para que, através dessa metodologia, a pessoa entenda que há risco e busque, então, auxílio profissional.
interação social, exercício, um estilo de vida saudável, estilo de vida envolvendo não só fazer exercício, mas cuidados com a dieta, cuidados com o convívio, como aqui fazemos, e dar um sentido para a vida, num sentido mais amplo, é muito importante. Durante o Covid, né, nós tivemos situações conflitantes, né? Em algumas situações aumentou o suicídio, em outras reduziu, e nós imaginávamos que fosse ter durante a pandemia e o isolamento um terrível estresse, depressões e uso de substância. Em algumas situações reduziu em alguns países, porque as pessoas se tornaram menos estressadas por não frequentar trabalhos que eram realmente muito difíceis, né? Então, nem sempre estar em casa é uma má ideia. Bom, como melhorar a questão do suicídio? Onde, tradicionalmente, as pessoas se suicidam, colocar rampas de proteção, né? Nesse shopping, tiveram que criar um gradeado. E nós temos agora essa Setembro Amarelo, onde a gente procura divulgar para a população, como estamos fazendo aqui, né, informação sobre o suicídio. Programas de prevenção na escola, né, antigamente a gente imaginava que na escola não se podia falar sobre drogas, pois podia dar uma ideia para eles de usar drogas. Hoje em dia sabemos que é um método de evitar o uso de drogas. Dar informação, discutir, informar sobre os problemas, né? E o comportamento suicida, né? O comportamento de autolesão, né? Que você certamente já tem ouvido, era incomum no meu tempo, mas hoje em dia as crianças se cortam, né? Quando elas estão estressadas ou em situação de tédio, fazem pequenos cortes nos pulsos, em regiões não muito vistas, né? E esse é um sinal de alerta, e comum nas escolas. Triagem, treinamento de supervisores na escola, né? Treinamento de habilidades e conscientização sobre o suicídio. A terapia, uma vez o paciente tendo sido diagnosticado, cognitiva, que é um tipo específico, é superior ao placebo no tratamento desses pacientes. E os inibidores da recaptação da serotonina também, em termos mundiais, são os antidepressivos mais usados, são associados a uma queda no número de suicídios mundialmente. Dos medicamentos que nós temos, tá, não é o antidepressivo o que tem mais efeito antisuicida, é o lítio, tá? Lembrem que eu falei que a doença bipolar é que está mais associada a suicídio, pois o remédio que mais está comprovado que tem efeito antisuicida é o lítio. Então, sob supervisão de um especialista, o uso do lítio pode ser um método muito importante. O ECT, né, que também era visto com muito preconceito algum tempo atrás, é aplicado hoje em dia em todos os centros universitários, clínicas, PUC, Moinhos de Ventos, o Mãe de Deus, Santa Casa, todos eles têm acesso ao ECT e é um método salvador para esses indivíduos que dizem: eu vou cometer o suicídio, eu estou cometendo, eu não aguento mais. ECT, quantos casos ali no nosso hospital, eu e o Paulo Abreu, tiramos de uma situação extrema, fazendo uso desse procedimento tão eficaz. Tem muito material na mídia, né? E o que eu acho que eu vou enfatizar hoje, até porque o tempo está terminando, né? O que nós não devemos fazer, tá? Quase tão importante como saber o que devemos é o que não devemos fazer. Nunca passar a mensagem que o suicídio é uma solução, tá? Isso vocês vão ver na cultura pop, né? Às vezes tem momentos de culto ao suicídio e a gente tem que ser
cuidadoso como médico de não entrar nessa. Não descrever explicitamente métodos utilizados quando há suicídios de pessoas famosas, tá? Que isso sim pode gerar um efeito manada, né? Se dizia no interior da cidade onde eu vim que 1 enforcado, 3 enforcados, né? Eles aprendem um método e depois aplicam. Não dar detalhes sobre o local. A imprensa é informada para não usar manchetes sensacionalistas ou fotografias, filmagens ou links gráficos, tá? E esse é o problema da internet, porque tem muito material ali que é inapropriado, né? Estamos aqui entre médicos e cientistas, mas popularmente cautela ao relatar o suicídio de celebridades, porque eles são modelos especialmente para os jovens, né? Cautela em entrevistar familiares e amigos, né? Isso é o principal. E os mitos? Pessoas que ameaçam se matar querem chamar atenção. Então, em geral, as que vão se matar primeiro chamam atenção. O suicídio acontece sem aviso? Não, ele acontece com múltiplos avisos. Até carta suicida, que a gente, quando eles fazem isso, a gente tem que sair correndo, porque aí a coisa é bem preocupante. Suicídio ocorre entre todas as famílias, todas as comunidades. Quem tentou uma vez não voltará a tentar devido aos agravos que sofreu, muito pelo contrário, quem tentou tem uma chance muito aumentada de tentar de novo e com um método mais letal. E aqui, então, só trazendo para vocês que justamente esses algoritmos aí, né, o uso intensivo da matemática e do machine learning, aí eu vou passar rápido isso, mas a mensagem é uma só. Usando múltiplos dados da pessoa, através até de algoritmos que a gente tem no consultório, ou o paciente tem no seu próprio celular, ele pode prever, né, eventos psiquiátricos, como suicídio após hospitalização, né? E aqui estão os indicativos, né? E eu lembro aqui: sexo masculino, juventude ao se instalar, ter comportamento criminal, né? Impulsividade, possuir arma de fogo, tentativa prévia e tratamento psiquiátrico prévio. Não que o tratamento piore a pessoa, evidentemente, se ele foi tratar é porque ele já tinha alguma coisa, né? E nós podemos prever a tentativa de suicídio justamente com esses algoritmos. A gente vai usar os fatores de risco, né? E eles vão dar uma predição para aquele indivíduo ali na nossa frente. Em seguida, esses métodos estarão disponíveis, né? Entre estudantes de medicina é muito importante, né, tem ocorrido aí em diferentes escolas da nossa cidade, mundo afora, esse tipo de problema, e temos já uma metodologia bem interessante, automatizada, não é só uma entrevista, que nos diz quando o risco estará aumentado, né? Ideação, obviamente, pensar em suicídio, essa orientação sexual, né, LGBT, problemas de relação familiares, problemas da identidade de gênero, tá? Lembrar que entre os nossos colegas e alunos existe a prevalência de uma doença que se imaginava muito grave, o autismo, né, que só dava em crianças que tinham aqueles movimentos, e se vê que pessoas adultas têm o espectro autista, muitas vezes algumas daquelas características, o que os torna brilhantes, né, e academicamente muito bem-sucedidos, mas com muitas dificuldades, às vezes de identidade de gênero, às vezes de má aceitação social e mais propensos ao comportamento suicida. Cocaína, né, já tínhamos comentado, as situações de abuso,
sono, bom, inúmeras variáveis. E aqui, ligando, né, como conversávamos ali no nosso chá cafezinho acadêmico, a ligação nossa da academia com a cultura, analisamos os diários da Virginia Woolf, ela todo dia escrevia, não apenas profissionalmente, mas ela mantinha um diário, que tem muita coisa escrita ali, e aí, analisando os diários e o que ela escrevia no diário, a gente conseguiu prever com esses métodos os momentos em que ela tentou o suicídio, tentou mais de uma vez. E também o momento em que ela efetivamente cometeu o suicídio. Então, uma parte integral do ser humano é o seu comportamento, né? Então, se nós observarmos o comportamento das pessoas, como um bom médico, atento e observador, daí muitas informações importantes serão trazidas à tona. Lembrar que essas doenças não tratadas, como o bipolar e a depressão, não apenas causam risco aumentado de suicídio e mortes por suicídio, mas são os fatores removíveis mais comuns para a demência, certo? Então, se quer prevenir demência, o melhor não é fazer palavras cruzadas, é ver se tem depressão e tratar, né? E o lítio é o único que reduz risco de demência em quem tem depressão e bipolar. Então, de novo, vamos pensar nessa medicação. Esse, então, estudo, como eu falei, nós verificamos com a professora Ana Menezes, lá da Corte de Pelotas, e vimos que antes mesmo da pessoa desenvolver essas formas graves, crônicas e recorrentes de depressão e bipolar, já tínhamos os elementos disponíveis e possivelmente a medicina vai avançar nesse sentido. Lembrar que as doenças psiquiátricas são as doenças crônicas dos jovens e aí pelos 55, 60, elas transicionam para doenças neurodegenerativas tipo demência. Isso vai ficar particularmente visível e preocupante para nós médicos durante a pandemia, ou pós-pandemia agora, né, por todas as suas consequências, inclusive neuroinflamatórias, que propiciarão a depressão e a demência, né, a atenção da nossa parte, e lembrar que nós temos aqui no nosso meio uma tradição muito boa, acadêmica e mundialmente reconhecida nessa área da psiquiatria, né? Então, que a psiquiatria possa estar transitando aqui no meio acadêmico, que a gente possa sempre, cientificamente, e nos nossos encontros, aproximarmos as diferentes especialidades para um melhor cuidado do paciente. E com isso, agradeço mais uma vez o gentil convite do nosso diretor científico e a presença de vocês que estão nessa sala e dos colegas que nos acompanham. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Vamos às perguntas. Acadêmico Telochin. Bom dia, Flávio. Obrigado por essa aula que é tão clara, tão objetiva e que nos instrui bastante. Essa pergunta que eu vou te fazer certamente é leiga, mas vem de 3 pessoas que trabalham com reprodução humana, que sabiam que eu vinha aqui. Existem bancos de esperma na Ásia e na Europa que não aceitam, tem o questionário que tem que responder, não pode ser doador de sêmen quem é esquizofrênico, diz aqui, quem tem depressão. Existe um padrão genético que anuncia que esse indivíduo não pode doar sêmen porque pode ter risco de ser feto, ter depressão ou alguma coisa assim psiquiátrica? Então, respeitados aí todos os meandres éticos, que certamente o Telochin né, conhece muito bem dessa área, a informação que a nossa especialidade pode aportar é que sim, né, a esquizofrenia tem uma alta carga genética na sua determinação e os transtornos de humor
graves e recorrentes, como a depressão maior recorrente e o transtorno bipolar, também têm alta herdabilidade. Se a gente olha para a família dos portadores dessa doença, é como uma árvore onde encontramos as maçãs aqui e ali, mas são doenças, sem dúvida, familiares. Muito obrigado. Acadêmico Marrone. Há uma evolução muito grande em vários ramos da medicina. Falaste agora na inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, isso é um caminho novo, em que as Big Data vão nos dar uma série muito grande de possibilidades de diagnósticos de condutas. Mas eu sou da gastroenterologia. E existe um universo novo, não muito explorado ainda, e que eu, há uns tempos atrás, dando aula sobre o assunto, eu disse, é uma nova fronteira da medicina, para tudo, que é a microbiota. É o intestino, fundamentalmente, ele é colonizado por milhões, bilhões de bactérias, que têm características genéticas e específicas, e que fogem da microbiologia convencional. E se está verificando que estas bactérias intestinais, relacionadas com uma série de outros fatores ambientais modernos, têm uma relação muito íntima e intensa com certas doenças que eu chamo de modernas. Eu digo modernas porque há 50 anos elas praticamente para nós eram desconhecidas. E agora são frequentes e são vistas no dia a dia do ambulatório dos médicos residentes, e eu, na minha vida de 50 e poucos anos de professor de medicina, no passado nunca as tinha visto. E todas elas têm relação com a microbiota, com a alteração da permeabilidade intestinal, com modificações da absorção de certas substâncias, enterotoxinas e certos tipos de citocinas que penetram. Então se começa a ter assim eixos: intestino, fígado, intestino, pulmão, intestino, coração, intestino, cérebro. Eu me lembro, quando era logo depois da minha residência, isso foi lá em 1969, o N. Utz, que foi meu médico bicho residente, antes de fazer oncologia, nós resolvemos na RIGS fazer uma conferência. Interrelações endócrino-digestivas. Isso faz mais de 50 anos. E ali nós tínhamos a ideia de que o intestino tinha uma importância fundamental nas relações endócrinas e no funcionamento de várias coisas, que agora se está vendo que o intestino é um novo cérebro. Né? E aí, essa microbiota e essa área nova, ela tem relação com todos os tipos de doença que se pode considerar. Então, a minha pergunta é, do ponto de vista da área da psiquiatria, das doenças neuropsiquiátricas, porque na época era neuropsiquiátrica, depois era neurológica e psiquiátrica, e agora acho que voltou a ser neuropsiquiátrica novamente. Tu poderia dizer alguma coisa? Claro, e obrigado, acadêmico Marrone, pela importante contribuição, né, no que está se chamando de gut-brain axis, né? Então, é o eixo intestino-cérebro, esse diálogo, né? A depressão crônica, ela é basicamente, em necrópsia, uma doença inflamatória do cérebro, certo? Então, a gente encontra ativação microglial, astroglial e, por fim, perda neuronal, que leva até a demência.
E nós temos no intestino os patógenos inflamatórios mais importantes, né? E não há dúvida que, na medida que a barreira fica mais permeável, essas citocinas sinalizarão e provavelmente isso repercutirá em nível cerebral. Para tornar uma longa história mais curta, quem não teve uma gripe, né, viajando, ou nessa Covid, que todo mundo pegou gripes e infecções, e não se sentiu extremamente abatido e até quase deprimido, né? Essa é a nossa relação entre fenômenos corporais, inflamatórios predominantemente, e o cérebro. Depois que o cérebro inflama, que é essa microglial activation, ela fica, se diz assim, primed, ela foi ativada. E aí depois ela demora um tempo, ela silencia. Quando derem mínimos golpes, ela volta a ativar. Pode ser uma gripe, mas pode ser problemas de ordem gastrointestinal, né? Então, cada vez mais, o cérebro, que é um órgão importante, mas se achou tão importante que, num dado momento, se achou que o pensamento estava fora do corpo, porque deveria estar na alma, ou lá, ou cá. Toda depressão e toda ideação suicida está aqui, dentro do cérebro. E o cérebro está no corpo, né? Um corpo doente, de quem usa toxinas, adoece o fígado, e o cérebro não é diferente. Só que o fígado a gente faz biópsia, e no cérebro só faremos a necrópsia, onde encontraremos alargamento ventricular, perda do trofismo cerebral e mecanismos pró-inflamatórios, muitos deles possivelmente, como disse muito bem o acadêmico Marrone, vêm desse gut-brain axis. Acadêmica Ana Menezes. Bom dia, Flávio. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Flávio, parabéns pela apresentação. Fico muito contente de que os nossos dados de pesquisa de Pelotas têm contribuído, um pouco, pelo menos, sobre este assunto e sobre outras doenças neuropsiquiátricas. A tua apresentação foi excelente, sob o ponto de vista científico, didático, embora o tema seja de altíssima preocupação. Eu estava te ouvindo e, ao mesmo tempo, pensando aqui, mas que tragédia, né? Ouvir dados de que meninas, na adolescência, estão tentando suicídio. Então, o que eu queria comentar contigo é que eu não tenho dúvida, e tu também achas isso, pelo que eu entendi, que é um total subregistro no nosso país de suicídio. Ontem nós estávamos discutindo aqui dados de violência no Brasil. Os dados de violência no Brasil são assustadores, são muito mais altos do que em outros países. Violência certamente está ligada a tudo isso. Então, eu te pergunto assim, eu vejo tentativas, que nem tu apresentaste aqui, que tem um disque tal, ou enfim, coisas por internet que atualmente são feitas, mas que mais que a gente conseguiria fazer nesse país para melhorar o registro e para a gente entender que esse problema é de muito mais alta prevalência do que os dados oficiais estão dizendo. E só reconhecendo isso que a gente vai ter mais condições de enfrentar esse problema em termos de saúde pública, né? Ao mesmo tempo, Flávio, que eu fico pensando como drogas ficou bem claro, e álcool, que são fatores de risco para isso, e as drogas só estão aumentando. Então, são fatores que também têm que ser vistos e abordados em termos de saúde pública, para que isso possa reverter um pouco em consequências como o suicídio. Não sei o que tu pensas em relação a outros países e o nosso, né? O quanto nós ainda estamos para trás nessa área específica
referente assim ao nosso país aqui comparado com outros. Olha, Ana, então, muito obrigado pela tua intervenção e, assim, a partir de dados epidemiológicos que o grupo da Ana, professor Victor e Sérgio Barros produzem, a gente consegue trazer essa ciência melhor, né, com a análise desses dados. Mas, não tem dúvida, essa subnotificação. Nós fizemos, não publicamos ainda, com os dados do PNAD, prevalência de doença mental Brasil afora, tá? E aí, então, alta prevalência na região sul e sudeste, e na região norte, baixíssima prevalência, né? Menos prevalência no nordeste também. E aí, então, isso se deu uma explicação por muito tempo. É tão bom, tem sol, tem samba, coisa boa, né? Na verdade, não tem psiquiatra e não tem médico, né? O atendimento é precarizado e as pessoas vão morrendo e não sabem do quê. E quando morrem, essa nossa estrutura de IPF aqui do Estado é muito boa, né? É um patrimônio construído por gerações. E a notificação é bem melhor. E a nossa notificação fica parecida com os países, né? Europeus, Estados Unidos, né, a nossa notificação. E em outros estados, infelizmente, não tão bem. Eu não vejo, Ana, assim, a gente olha para o Brasil e para todo o panorama de violência tão grave, violência contra a mulher gravíssima, contra as jovens mulheres e contra nossos jovens. Eu não acho que exista uma forma, só por política convencional, da gente melhorar esse cenário de encontrar quem tem a doença mental e intervir notificando. Eu deposito a minha esperança, 80% dos brasileiros já têm acesso ao celular, e eu acho que o uso da inteligência artificial vai ser e já é, né, em centros de excelência como o de vocês, já é uma preocupação, e o SUS será mais efetivo, não quando tiver muitos e muitos e muitos mais médicos, mas quando nós tivermos um número adequado de médicos e melhor tecnologia. Essa é a minha visão. Doutor Rovinski? Flávio. Desculpa, o Gilberto estava na... Só queria agradecer a resposta. Obrigado, Ana. Gilberto e depois Rovinski. Meu querido Flávio, eu queria te parabenizar por essa excelente conferência e queria fazer 2 comentários. O primeiro deles é que eu acho que realmente tu tens toda a razão quando tu colocas a ênfase no diagnóstico, porque essa é uma diferença clara entre uma medicina que queira chegar mais longe e de uma medicina simplesmente superficial. Eu acho que essa tua tônica em primeiro diagnosticar doenças para depois encontrar tratamentos mais seletivos, eu acho que isso é muito importante em qualquer área da medicina, e acho que a psiquiatria está se mostrando, em especial nesse tema que tu hoje abordaste, do suicídio, também muito importante a questão do diagnóstico. Como tu mencionasse, nós temos uma dificuldade de acesso ao sistema nervoso central, no sentido de obter amostras dos pacientes em vida sem morbidades importantes. Eu te pergunto, existe alguma coisa interessante acontecendo do ponto de vista de biomarcadores para essas doenças que possam, digamos, nos ajudar a nos anteciparmos com relação a causas mais frequentes de suicídio? De suicídio, especificamente, não há um método de imagem ou um biomarcador confiável. Nós podemos nos cercar de uma semiologia mais voltada para essas questões de qualidade do sono, movimentações que o indivíduo faz durante a noite, um monitoramento mais amplo dessa intrincada rede de fatores de risco, que a gente vê através de calculadoras de risco. Então, eu poderia te dizer que a novidade está basicamente na tecnologia
avaliada, usada para determinar risco, e a possibilidade dessa tecnologia determinar risco individual, ela não é mais de grupos. A gente lia no Kaplan, né, eu li, você leu, critérios aí, ser médico mais o suicídio, ser tal profissão, tal, e aí a gente tirava uma média. Agora tem essas calculadoras que nos dão para aquele indivíduo na nossa frente. Eu acho que esse é um avanço, né? E, como bem disse o Schwartzman, que tem até um livro que eu quero recomendar para todos vocês, se chama Amante de Proust, né? E começa com uma história sobre a Belle Époque e vários, parece um carrossel, assim, várias pessoas, personagens e membros da intelectualidade vão desfilando. O tema de sofrimento, trauma, está perpassando ali o tempo todo, né? Angústias, né? E, no fim, uma das surpresas é que tem uma parte psiquiátrica ali, que eu não vou dar um spoiler, mas acaba convergindo para esse tema, assim, que muitas vezes algo que está diluído entre manifestações culturais e maneira de levar uma vida, às vezes tem por baixo alguma coisa médica e que possivelmente seria resolvível. Doutor Rovinski, depois o acadêmico Germano. Perfeito. Bom, queria parabenizar o doutor Flávio Kapczynski pela brilhante exposição. Acho que é um tema que gera muito impacto, porque é atual, e nós, o Sindicato Médico está preocupado com isso. Nós temos um núcleo de psiquiatria que está desenvolvendo um grupo para atuar principalmente junto às residências médicas, porque a gente tem visto muitos casos de suicídio em médicos residentes e médicos jovens. Então, nós estamos desenvolvendo um trabalho no sentido de fazer detecção desses casos para poder otimizar, oferecer um tratamento através de um convênio que a gente está criando com núcleos de psiquiatria, através de um CIMERS, CIMental, que se chama. Eu queria oferecer um dado só importante. Eu fui médico legista há muito tempo, assim como o Cláudio Telec, que está aqui conosco. Nós temos 2,7% da população mundial e nós temos 20% dos homicídios no Brasil. Isso já há muito tempo. Nós temos realmente muita violência no país, e eu acho que uma ideia minha, e não é só minha, é que só vamos resolver isso através da educação, né? Educação, porque não adianta proibir armas, porque são proibidas armas no Brasil, e a maior parte dos homicídios é perpetrado com armas de fogo. Enfim, eu queria só parabenizar pela abordagem do tema. Acho que é fundamental que se aborde isso, para que esse tema seja sempre presente, para que seja sempre falado e detectado, para prevenir essa situação aí a partir das discussões. E parabéns pelo tema, parabéns, Flávio, pela exposição. Obrigado, Rovinski, pelos comentários, e também trazendo a ideia de que nesses países onde eles conseguiram reduzir números e aumentar a detecção, um país ótimo para dar como exemplo é a Dinamarca e o outro é a Austrália. Eles fizeram um programa que é assim, trazer a questão do suicídio e da doença mental, sobretudo, né, para mesa de jantar, para que as famílias discutam e tragam, e assim, e aí tem problema ou não tem, né? E assim como a gente traz para a mesa de jantar numa família, trazemos para uma ocasião médica desse tipo, e quando falamos com os nossos médicos em formação, né? Eles são uma população vulnerável, né, por múltiplos aspectos, estão estressados, estão angustiados com relação ao futuro, e eles têm um perfil muito peculiar. Eles são, pela questão do vestibular, às vezes hiperselecionados para cognição, e eles são deficitários socialmente, né?
e os que têm a opção LGBT precisam de cuidados especiais. A gente tem que identificar e apoiar, e eles têm que se sentir muito integrados e assim, acolhidos pelos nossos ambientes institucionais. Então, eu parabenizo o CIMERS por essa importante iniciativa. Ademais, Flávio, se você me permite um comentário, o consumo de drogas entre estudantes de medicina está aumentando, o que só potencializa esses riscos, né? Acadêmico Germano Bonot. Professor, acadêmico Flávio, olha, me cumprimentar também pela excelente palestra. Para mim foi algo extremamente importante, aprendi muito, e também aprendi muito com as observações que foram feitas pelos colegas durante essa fase de perguntas. Aproveito também para lembrar o trabalho do Sérgio de Paula Ramos e do presidente do Lavinsky para esta palestra com esse tema tão atual, tão importante no nosso país. Tenho duas perguntas, né? Uma decorrente dessas discussões todas que tem aqui. Nós falamos muito em subnotificação, isso vale para a doença mental e vale para outras doenças também. Mas será que existe a subnotificação? Mas será que os dados que nós temos de mortalidade, por exemplo, que ocorrem no Estado, de morbidade, por exemplo, dos serviços que trabalham nessa área, será que alguém está estudando esse assunto? Será que o Estado dispõe de uma inteligência voltada para estudar estes dados no Rio Grande do Sul como um todo, ou no país como um todo? Ou nós temos um professor da Universidade do Rio Grande do Sul, Flávio, comentando algo, que tem os dados da Universidade de Pelotas, mas ninguém junta esses dados todos para dizer o que está ocorrendo? E aí vem a minha são duas perguntas. A minha primeira pergunta, assim, há um tempo atrás, eu estudei muito a Política Nacional de Saúde Mental, que eu, diga-se de passagem, acho um desastre, e acho um crime o que se faz com o doente mental no nosso país. Bem, então, nessa época, 4, 5 anos atrás, antes da pandemia, eu comentava a questão da eletroconvulsoterapia com colegas, e os colegas ficavam espantados, não eram da área da psiquiatria, não estão na universidade, mas ainda se usa a eletroconvulsoterapia, ainda se faz o eletrochoque, né? E agora, na palestra aqui, mais uma vez, os dados do Clínicas de 2 ou 3 anos atrás, é que já se fazia isso aqui, e que ninguém parou de fazer, mas os colegas não sabem. Então, aí, diante desse quadro todo, nós estamos... O que seria recomendável para uma Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina em termos de esclarecimento ou não? Ou nós nos arriscarmos a usar os meios de comunicação para a prevenção do suicídio? O que nós deveríamos fazer? Onde nós deveríamos nos concentrar nisso? Não é um risco submeter esses dados à imprensa como tal? Então, essa inquietação é que eu deixo, Flávio. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns. A segunda pergunta eu vou deixar de lado. Obrigado, Flávio. Não, por favor, faça a segunda. Ela talvez não seja muito correta do ponto de vista, mas há uma fase de transição que foi citada pelo colega, entre a depressão que se torna crônica e a demência, né, que seria o passo seguinte da história natural da doença. Existe algum tipo de exame de terapêutica que possa detectar essa fase, o que se deveria fazer? Então vamos começar por essa, que até tem sido o foco ali do nosso trabalho atual. Tem como fazer assim, quando um paciente que sofre de depressão ou transtornos do humor crônicos e começa a se queixar de memória, certo? Nós devemos levar isso muito a sério. Quando nós encaminhamos para os colegas neurologistas, eles vão dizer assim, olha, tem aqui, de fato, um quadro funcional, né, de perda de memória, mas não caracterizou ainda uma demência, porque não tem o marcador biológico ainda plenamente estabelecido. E a gente não quer ficar dando diagnóstico de demência à torto e direito, porque é uma condição irreversível. Entretanto, esse indivíduo que já está com declínio cognitivo,
ele provavelmente vai precisar de um refinamento em seu tratamento farmacológico. E a doença já evoluiu, a história natural da doença já evoluiu. E tratar agressivamente, como se fez lá no começo, às vezes piora, né, porque eles ficam com uma sobrecarga medicamentosa, né, inibição de sistemas importantes como glutamatérgico, dopaminérgico, que vão ajudar a coisa a só piorar, né. Então, foi feito o diagnóstico, foi dado um tratamento na juventude ou na meia-idade, e aí depois foi seguir a vida, nunca mais mudou o tratamento. É que nem glaucoma, né? Não é assim, deu o diagnóstico e acabou, e toma isso. Nem como a diabetes e nem como a cardiopatia. Exige um acompanhamento longitudinal, e os métodos incluirão, inclusive, uma consideração importante do uso do lítio, que é previne a demência em até 3 vezes, 300% é muita coisa, em quem tem essa propensão. Os exames de imagem serão muito importantes, porque eles já temos já métodos avançados de detectar a proteína amiloide e poder precocemente diagnosticar o Alzheimer, mas temos também outros exames que mostrarão demências tipo frontotemporal, ou mais para o tipo Alzheimer, e que poderão mais ser tratados. Então, pergunta 2. Pergunta 1 diante da subnotificação, diante dessas epidemias silenciosas, né, como a do suicídio, o que a academia faz, certo? A academia faz o que o professor Lavinsky e o professor Paula Ramos promoveram, que é um contato dos novos talentos, ou mesmo dos acadêmicos, com a imprensa. Não é muito fácil esse jogo nosso com a imprensa, mas na academia tem gente peso pesado e que sabe se comunicar adequadamente, ou fornecer a mentoria para um jovem fazer essa interface de forma construtiva, trazendo essas questões para a mesa de jantar e para os nossos diálogos institucionais. Esse é um excelente método. O outro método, como bem comentou o acadêmico Bonneau, como juntar a Torre de Marfim da academia, né, à prática clínica, certo? Então, a gente extrai dados das coortes, a gente raciocina e chega a conclusões que não deixam nada a desejar a países muito mais evoluídos. Temos aqui um problema de implementação, né? E eu acho que as nossas prefeituras, Estado, e para não dizer o país, ainda estão pouco habituadas a fazer essa ligação da ciência produzida com a implementação na prática dos cuidados. Eu volto a afirmar, né, eu gosto muito de série de suspense, então eu vi o detetive Columbus, tá? E aí então ele tinha um caso, ele ia lá com o seu gabardine e tal, e ele mesmo ia fazendo um machine learning na cabeça dele e encontrando peças que não combinavam para elucidar um crime. Hoje em dia, se vocês virem as séries, né, minha esposa, que é super fã, eu e ela assistimos, tem o investigador, tem a vítima e o criminoso, e tem um especialista em tecnologia da informação. E aí, num dado momento, eles vão perguntar, estão aqui as evidências, o que a máquina diz. E é um jeito de afunilar, né, onde está o culpado da situação. Eu vejo que as nossas prefeituras e o Estado terão que ter um centro de inteligência conectando aquilo que as universidades produzem em tempo real ao cuidado que eles coordenam numa linha de frente. E esse vai ser provavelmente um ramo novo, né, que vai se chamar medicina digital, e nós teremos médicos na equipe, mas teremos também a turma da informática, né, e eu vejo, né, arrisco a dizer, a minha opinião, eu acho que a única solução do SUS
não é botar mais médicos e entupir o mercado de médicos que não está se mostrando eficaz. É melhorar a tecnologia, tá? E nem digo a parte física, só abrir hospital e posto de saúde também não resolve. Eu acho que esse aporte tecnológico para as pessoas saberem o que está acontecendo e serem direcionadas numa jornada de cuidados é muito mais importante. Então, a academia também pode ajudar promovendo um debate inovador da medicina digital, que está por aí em todas as áreas, cirúrgica, então, nem se fala, até robô já está operando em mão mecânica, né, como foi dito pelo nosso acadêmico. Mas, na área da saúde mental também, todas essas possibilidades de predição também são tecnologias que deveriam ser incorporadas de alguma forma. Pela ordem, presidente Lavinsky, Rogério e Paulo Abreu. Bem, eu vou ser breve, porque uma série de questões foram muito bem esclarecidas na aula, mas principalmente agora, durante esse debate, essa troca de ideias frutíferas. Na prática, lhe felicitar pelo conteúdo, pela clareza, vou ser redundante. Então, eu vou bem objetivamente dizer o seguinte: nos causou bastante peso, ficamos impressionados com as questões que deixaste como chave, as doenças precipitantes, as questões de ordem orgânica que agora começam a se apresentar, mas uma pergunta que emana, já que eu não conheço a área, estou sendo especulativo, é as doenças precipitantes, depressão, bipolaridade, no sul do Brasil e no norte e nordeste são semelhantes? Se tiver alguma semelhança, nós teríamos, para explicar o predomínio no sul, a nossa cultura mais exigente. E se fosse isso, teríamos uma grande proposta de instituição social fazendo uma campanha nacional de mudança de comportamento social, tá? Porque isso veio da Europa, uma exigência maior aqui do que os afrodescendentes ou índios ou pessoas predominantes naquelas áreas. Então, a pergunta seria se o grande precipitante, que é a questão da depressão e da bipolaridade, tem semelhança com Norte e Sul, e se tem o componente cultural de exigência social, que nós aqui nitidamente temos maior. Certo. Então, nós fizemos, recentemente eu produzi o gráfico, mas não terminamos a publicação. Tem uma pesquisa nacional de saúde em domicílio, chamada PNAD, tá? E aí ela ocorre periodicamente no Brasil, parece um censo do IBGE. E aí nós, em perguntas em que o indivíduo dizia, tem o diagnóstico disso ou tem o diagnóstico daquilo, nós verificamos que lá na região norte e nordeste, particularmente um pouco do centro-oeste, eles não tinham doença mental quase, né? Dando uma ideia de que, puxa, será que a cultura é tão diferente? E aí, pela estatística, a gente foi peneirando, e o que sobrou? Pouco profissional da saúde mental, certo? Não dá para ter um diagnóstico se ninguém diz o que a pessoa tem, né? Então, a estatística, que nem o detetive Columbus, encontrou o ponto, o nó, né, onde isso se estava eclodindo. Mas são fenômenos complexos, né, e certamente são multifatoriais. E eu não tenho dúvida que a região sul, nosso estado particularmente, mas a região sul do Brasil como um todo, tem uma cultura herdada. A nossa cultura, ela, por exemplo, né, do interior, quem que não sabe que ninguém deve nada, não pode dever dinheiro, por exemplo. E quem, um provedor, né, um pai de família que não tem uma doença mental e não consegue sustentar a sua família, ele é uma falência, né, no nosso sistema.
e ele está sob uma incrível pressão de que talvez ele nem devesse estar ali. Eu acho que se nós pudermos também comentar e liderar uma campanha de melhor gestão das nossas agora terminando, né, com relação ao que é uma vida de sucesso, e isso pode ajudar localmente e nacionalmente. Rogério? Bom dia a todos. Mais uma vez, cumprimentar o doutor Kapczynski pela brilhante apresentação. Fica redundante a gente cumprimentar. Mas eu queria, a pergunta que eu vou te fazer, assim, porque quanto mais a gente lê, estuda e aprende sobre esse tema, a gente vê que os números não baixam. Pelo contrário, quanto maior a notificação e maior a nossa perplexidade. Tanto é que todos nós aqui temos, ou na família, ou no círculo próximo de relações, alguma história triste dessas para contar. E, particularmente, uma história que eu tive semana passada no consultório me sensibilizou muito. E a gente fica pensando, tá, e depois, o que a gente faz para intervir nessa família, essa família não ficar doente? Uma senhora foi consultar comigo, eu tinha feito angioplastia, tinha colocado 3, 4 stents, uma cardiopatia isquêmica grave, e ela foi fazer a visita de controle. E eu vi que ela veio muito triste na consulta, e comecei a conversar. E ela me disse que naquela semana, eu lutando para viver, a minha nora se jogou da janela na frente do meu filho e do meu neto de 10 anos. Ou seja, uma história que para aquela família agora mudou completamente a vida. E a gente tem dezenas disso acontecendo, provavelmente agora, em algum lugar do mundo. Então, como é que a gente... E o depois? Como é que se intervém? Porque se fala muito em prevenção, se fala muito em cuidado, em notificação, entender os mecanismos, mas a gente sabe que não vai zerar isso. E o depois, como é que a gente intervém naquela família para que isso repita, ou para aquela família tenha uma vida mais próxima, mais saudável do ponto de vista mental e psiquiatricamente falando? Então, muito bem colocado, isso é um drama diário, e a primeira coisa que eu faria, né, repetindo a minha mensagem inicial, e considerando que há uma genética envolvida, eu investigaria a doença mental na família. Se tem uma raiz, se tinha depressão na mãe, né? Possivelmente sim, ou se tinha uso de drogas e substâncias, e faria, através né, se eles são do SUS, matriciando então para o posto, colocaria essa informação para que se fizesse uma varredura, né? E o outro seria, evidentemente, uma sensibilização de quem presta os cuidados, os médicos, seja privativo, convênio ou SUS, de que ocorreu essa situação e a todo momento essa família sentir que eles terão oportunidade, pelos canais competentes, de receberem um apoio, né? Aí sim, após diagnosticados, quem sabe algum tipo de terapia ou acompanhamento para essas crianças, que eu penso já no mais vulnerável, que é a criança, né? De como que fica elaborar uma perda que eles assistiram, né? Lembrar que o suicídio é difícil dizer, mas ele é um homicídio também, né? É um ato muito violento, onde se tira uma vida, e quem assiste jamais esquecerá, né? Então, ter isso aí em perspectiva. Pela ordem, acadêmico Paulo Abreu, Luiz Augusto Pereira e Barchek. Bom, eu vou ser redundante de elogiar, mas talvez a impressão que o Flávio é um grande... ele fala do Columbus, mas ele eu me lembrei uma imagem de lutador de quebra-cabeças ou até de Lego, porque as peças que ele nos traz, todas elas estão aí, só que elas estão dispersas, e ele junta. E a maneira de juntar, inclusive, acaba a nova aula ou fala, ele monta de um jeito diferente. Então, é um grande... Ele sabe usar peças que a gente vê e não se dá conta, e ele consegue articular isso. Então, parabéns, especialmente nessa ideia de passar o impacto do suicídio e da possibilidade de prevenção. Eu vejo ele muito entusiasmado com os métodos de mídia, né, ou de celular, que eu só lembro, talvez
aquele alerta do Harari, né? Diz assim, que essa tecnologia já está disponível, os cartões de crédito já sabem, as lojas já sabem, a Magalu já sabe, quando tu clicou lá, já sabe o teu padrão, né? Só não foi direcionado ou utilizado adequadamente em medicina. Então, só que eu acho que também envolve uma questão de regulamentação para não ser uma invasão de privacidade, mas é uma tecnologia fantástica. Agora, eu trago uma coisa muito mais coloquial, que é até ver gente do Siemens e coisa, como é que a gente pode resolver. Porque como eu também trabalho na ponta, por exemplo, eletroconvulsoterapia, a RANZIP, são diretrizes inglesas e diretrizes australianas e Nova Zelândia já estão bem claras, tudo que o hospital tem que ter, isso aí. Né? A própria associação de certificação de hospitais americanas, a graduação ganha ponto, o hospital precisa ter um ICT, o hospital geral precisa ter. Só que o que acontece no Brasil, nós estamos numa situação dramática que nós só estamos convivendo com máquina sucata. Por quê? Porque existem dois grandes fabricantes mundiais, que é a Mecta e a Timatron. A Mecta, ela trocou de aparelho, ela tirou de linha um aparelho para botar um mais moderno, que liga pela internet e comunica com o... Só que ela apresentou esse modelo para o FDA há 2 anos, e quando entrou pela pandemia, ele entrou em fila de espera. Então, ela não consegue vender. Então, vários hospitais aqui já encomendaram, não recebem, porque o FDA não liberou, e aí, não liberando o FDA, também não pode vir para o Brasil. A Timatron é uma outra que também fabrica, que a gente segue fabricando nos Estados Unidos, só que o importador exclusivo do Brasil não renovou o pedido da Anvisa, então não dá para comprar. Ou se comprar nos Estados Unidos, paga na alfândega. Teve casos anedóticos, a gente fez eu presido a Associação de Brasileiros de Estimulação Cerebral, e que junta gente que faz intervenção em todo o Brasil. Agora, em julho, fizemos um encontro em Minas, eles juntaram 5 pessoas do Ceará, Pernambuco, Minas, todos com problemas de máquinas sucatas. Uns compraram equipamento dos Estados Unidos que tiveram que contrabandear, um teve que mandar para o Paraguai, e do Paraguai um despachante atravessar. Então, nós temos uma coisa, o Hospital de Clínica tem 2 aparelhos Mecta que a engenharia declarou que eles têm sucata. Se estragar, não tem mais conserto. A PUC comprou, mas já comprou um de segunda mão, porque estão só circulando aparelhos usados que já saíram de linha, que não tem mais peça de reposição. Então, a coisa é dramática. Um instrumento que salva vidas está num impasse, porque a Timatron não dá para entrar no Brasil. Eu liguei para o representante de São Paulo, eles não têm interesse de sair dos anos, R$150 mil o processo de acreditação, eles acham que não vale a pena. E a Mecta está aguardando o FDA há 2 anos. Enquanto isso, nossos pacientes estão morrendo. E é uma coisa prevenível, ver como é que impõe uma questão emergencial, ou de que entre o da Timatron, tá? Tem uma alternativa, foi o mercado mundial, tem máquinas medianas, e na Índia eles usam muito ECT e previnem muitas, são baratíssimas, são 20 vezes mais baratas, só que não tem, eles não têm interesse em representante aqui para votar. Então, eu não sei se todos os equipamentos, por exemplo, do Covid que chegaram aqui, passaram por todas essas regulamentações, Anvisa e tal. Eu penso que, do ponto de vista até do balcão lá de quem está tratando, nós temos que resolver, nós temos que ter mais máquinas. Não adianta ter dinheiro, não tem máquina no Brasil. Tá? A outra coisa, a segunda ferramenta que baixa suicídio é a cetamina, que a gente está trabalhando. A cetamina é um anestésico antigo que sai uma ampola, sai R$14. R$14 pode salvar uma vida. Tá? E claro, uma empresa que patenteou essa cetamina para uso nasal, mas é a mesma substância. Só que essa de uso nasal sai R$6 mil a aplicação. Então, assim, o SUS não dá nem a de 14, e que pode prevenir a vida. Talvez antes do ECT, se tenta, quando falha, o ECT mais potente pode ir. Então, são 2 coisas que o Brasil está... Nós estamos na semana, no mês do suicídio, mas as 2 coisas que tiram quando a pessoa está em risco, uma é uma questão regulatória, não entra no Brasil, só está circulando máquina obsoleta, sucata. Né? E
Outra é um medicamento extremamente barato, mas com ele seria uma extensão de bula. Então, a gente não consegue fazer nem que os planos de saúde, nem que a prefeitura aceite, porque é uma extensão de bula que já tem mais de 20 meta-análises mostrando que previne suicídio. Então, só compartilhar essa angústia junto com o Flávio e no momento que tem gente de outros setores, porque esse é um alerta grave. O que tem para tratar, o que está ali no risco iminente, é uma sucata ou é um remédio barato que está preso numa regulação que impede a disseminação de uso. Eu não vou poder deixar de comentar, porque a ketamina realmente é um método, eu deveria ter mencionado, mas extremamente eficaz. Às vezes, uma injeção tira o indivíduo de uma situação de risco iminente de suicídio, né, e um tratamento mais longo, mais ainda. E eu acho que nesse ponto, conversando com o Rovinski, conversando aqui com o próprio conselho, a gente pode, pelo menos, remover algumas barreiras, né? Por exemplo, eu trabalhei durante bastante tempo no Canadá agora, e o uso da ketamina é feito de uma forma muito comum, esse efeito subcutâneo é super seguro e é feito no consultório dos psiquiatras. Eu acho que essa discussão desse procedimento ser liberado, não num hospital de ponta ultra regulado, que não precisa, mas num lugar mais simplificado, eu acho que seria um grande avanço, e mais uma vez colocando o Rio Grande do Sul, como já foi em tantas outras ocasiões, como um ponto de liderança, né? Não precisamos ser tutelados pelo Sudeste, São Paulo e outros centros. Nós podemos efetivamente, com as armas que temos e a nossa tradição, buscar soluções melhores, né? Como bem sugeriu o Paulo Abreu. Nós temos ainda mais 3 colegas, né? Então eu pediria que fossem as colocações mais sucintas para podermos acabar no horário. Então, o acadêmico Luiz Augusto Pereira. Eu não poderia deixar de parabenizar o professor, porque hoje foi uma das apresentações que eu mais aprendi, né? Eu sou cirurgião. Esta academia, os primeiros presidentes eram cirurgiões, né? E agora, na sequência, nós temos diversos especialistas, cientistas, que presidiram essa academia. Eu tive a oportunidade da gestão do Dr. Gilberto Duarte, na primeira gestão, de apresentar uma breve apresentação sobre inteligência artificial. Isso faz alguns anos, né? E eu fico muito satisfeito que vejo que esse é um grande caminho, né? A aproximação da cirurgia, das ciências cirúrgicas, das ciências que não são cirúrgicas, porque o cirurgião tem aquela mania, eu pego, eu corto, eu tiro, né? Mas faz ciência também, né? Então, retornando para depois fazer a pergunta, eu estou, assim, extremamente desiludido com o poder público. O poder público, que eu vou completar 50 anos de profissão, me formei aqui em Porto Alegre, acompanhei, por exemplo, São Pedro com 5.000, né, doentes ou asilares, né? Acompanhei o Sanatório Belém com 100 internações de dependência química, né? O primeiro centro de dependência química do Rio Grande do Sul foi no Sanatório Belém, o CDQUIM, né? E eu lamento muito, porque nós temos dentro da academia grandes secretários da saúde, como o Dr. Bonot, e eu não vejo nenhum indicativo de que algo possa mudar, né, nessa questão da assistência do SUS, né? Estou desiludido, mas não é essa pergunta que eu quero fazer. Eu quero fazer uma pergunta, nós temos, é muito pessoal, nós temos aqui na academia 2 grandes, né, sinergistas, isto é, pessoas que trabalham com cães e com caça, que é o Dr. Menck. Dr. Menck, para aqueles poucos que sabem, é o famoso João Grande, que escrevia no jornal Correio do Povo, e o Dr. Costa Filho é um grande caçador.
e eu também me considero um acompanhante desses dois caçadores. Caçar exige arma. Caçar exige uma série de pré-requisitos que existe na França, na Itália, nos Estados Unidos, milhares de caçadores, milhões de caçadores. E o senhor colocou, com toda a propriedade, que aqui no Rio Grande do Sul, os suicídios são cometidos com cordas, porque enforcamento, e também com armas de fogo, né? Essa questão é uma questão complexa. Eu sou defensor, né, da utilização regular das armas, né? E eu queria saber a sua posição, porque se nós vamos tirar o sofá da sala, né, para evitar determinadas coisas, né, nós vamos evitar as armas e permitir que os bandidos continuem armados. E nós nos colocamos numa posição de vítimas desarmadas. Eu queria saber, não é uma pergunta científica, é uma pergunta sociológica. Mas eu acho que eu tenho algo a comentar. Eu me lembro de um documentário da vida cotidiana da Rainha da Inglaterra, né, que também está arrumando para ser uma centenária. E ela ia para o Palácio de Balmoral, e uma das coisas que ela mais gostava de fazer era caçar, né? Então, lá é fazão, né? E é parte, assim, da cultura europeia. A caça, assim, tem sido preservada com rituais e como uma cultura, né? Então, esse é um dado, né? Não creio que a prática da caça possa, né, por esse tipo de armamento, que é bem regulado, com clubes, etc., possa causar qualquer dano. Eu vejo que aquelas armas de destruição em massa, esses fuzis automáticos que estão sendo trazidos, aquilo sim pode ser um problema, mas ninguém caça com aquele tipo de aparato, né? Então, ponto 1. E no ponto 2, o país que tem mais armas por habitante é a Suíça, que tem níveis menores de suicídio do que outros países europeus, e mundialmente ela tem um nível caracteristicamente mais baixo. Então, esse é um problema complexo, e qualquer solução, assim, não pode ninguém e tal, nós sabemos como médicos que nada é tão simples assim, né? Então, às vezes, a gente quer matar uma pulga com um tiro de canhão né, e realmente só faz um grande estrago. Não sei se respondi. Acadêmico Luiz Roberto Marchek, precisa ligar o teu som. Não, você está sem microfone, precisa ligar o microfone. Ok, agora estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá, a minha pergunta é bem rápida. Em primeiro lugar, eu queria elogiar a conferência maravilhosa. Eu, como ortopedista, aprendi muito, mas por outro lado, muito depressivo isso. A gente, como ortopedista, não tem esses problemas. Então, eu estou mais preocupado pelo Rovinski, por mim e outros aí, que torcem pelo Grêmio, que estamos agora na segunda divisão, onde de noite perdemos, sofremos muito, e vai aumentar o número de suicídio do Rio Grande do Sul desse jeito aí. Essa é a que eu queria comentar. Você também é gremista, viu? Ontem eu fui lavar meu carro na lavagem do Baiano, mas eu fiquei reconfortado, porque ele tinha um slogan que diz assim: uma história não se faz só de vitórias, né? Então, lavar um carro... Oi, tudo bom? Tem Rivaroxabana? Acadêmico Cláudio Marrone, para fixar o ciclo de perguntas. Precisa ligar o microfone. Fazer duas observações. A primeira é que eu adoro o Peter Falk. Aquele olho caído, cigarro no canto do olho, aquele carro estrangeiro velho, caído, e aquela gabardina. E
o Peter Falk, quem se lembra dos filmes do Colombo, ele tinha no meio do caminho uma pergunta que não tinha nada que ver com nada. E aquela pergunta era a chave do problema. Atualmente, com o machine learning, então a inteligência artificial, e os chineses vão estar na ponta disso, porque eles vão ter milhões e bilhões de dados de tudo, e aí tu toca ali as máquinas e elas vão saber tudo. Então, aquele ponto que alguém tinha sensibilidade para descobrir, vai estar dentro do que está sendo feito, pesquisado, e pelo algoritmo vai chegar lá rapidamente, sem que tenha alguém em especial com sensibilidade para chegar naquilo. Né? E o outro comentário que eu gostaria de dizer é o seguinte, eu não sei se eu dizendo Serlete, eu estou falando em eletrochoque, mas no meu tempo era Serlete. E Serlete, que foi uma época utilizado, né, na Europa e depois aqui, se tornou, num determinado momento, no nosso país e em outros lugares, sinônimo de tortura, sinônimo de uma medicina mal feita, uma medicina feita por indivíduos nazistas, fascistas, que estão querendo torturar os doentes mentais. E, de repente, isso, eu tenho essa visão, desapareceu e não teve mais. E quem utilizava, dentro de um espectro da nossa psiquiatria e dos nossos sociólogos e outros, era um indivíduo desgraçado, porque ele estava torturando. É alguma das coisas que eu acho que dentro da nossa psiquiatria, segundo o Germano Bonot disse, que ele tem o horror das coisas que estão acontecendo, porque tem certos tipos de determinismos que vão acontecendo por influências sociológicas, filosóficas, políticas e outras, e que então fica o politicamente correto, compreende? Mandando no que realmente não tinham que mandar, e que fica como ciência e na realidade não tem nada a ver. É apenas uma questão de direcionamento de coisas. E o que tem então é, como foi dito aqui, um sucateamento. Por quê? Porque se perdeu o trem, ficou-se atrás, e agora tu está correndo atrás da máquina, tá? Que podia ter até, de repente, alguma inventada e feita por nós. Eu não sei se eu disse alguma bobagem demais, mas eu penso isso. Não, temos, eu concordo aí com todas as colocações, e acho que, só voltando a essa questão de como que a tecnologia vai ajudar, eu acho que termos um especialista de tecnologia da informação nos hospitais e nos grandes grupos que estão intervindo em pacientes é inescapável. Mas qual será o papel do médico? Né? O médico, ele vai ser o curador, ele vai ver o quanto que aquela previsão faz sentido ou não, o quanto que ela pode ser aplicada dentro do que o paciente precisa e do contexto, o que tem de tecnologia disponível. Então, o nosso papel, ele sempre será central e de grande relevância, né, o do médico, o médico verdadeiro. Eu acho que o médico, assim, formado a rodo e mais tecnicista, vai perder espaço. E talvez é nesses ambientes de academia que a gente começa a pensar num futuro, onde qualidade será bem melhor do que quantidade. E quantidade de médicos não quer dizer qualidade de cuidados. Eu acho que a tecnologia vai nos ajudar, quem sabe, a disciplinar um campo que tem saído um pouco do controle. Né? Flávio, você podia sentar aqui para eu te dar
ilustrando, Marrone, nós geramos aqui no Rio Grande do Sul o famoso filme O Bicho de Sete Cabeças, onde esse preconceito contra o eletrochoque é alimentado, né? E realmente o alerta que você deu sobre sociólogos, antropólogos, nós estamos assistindo agora com a tentativa de liberação da maconha. Os médicos não estão sendo ouvidos, e quem está sendo ouvido é sociólogo, é advogado, é antropologista, enfim. Mas o adiantado da hora atesta a qualidade da conferência, Flávio, e você veja que a maioria dos acadêmicos persistem na sala, que queriam fazer mais perguntas, então você está realmente de parabéns, receba o nosso certificado, e com isso eu passo a palavra para o presidente encerrar a nossa reunião de hoje. Muito obrigado. É uma mera formalidade, não preciso dizer o quanto foi emblemática essa manhã. Temos que agradecer ao professor Campos, ao doutor Sérgio, aos presentes, pela persistência, pela riqueza de perguntas, que certamente vai ser difícil de ser superadas em outras reuniões. Portanto, obrigado amplamente e até a próxima reunião. Dou por encerrada essa.